Fala galera, beleza? Quem fala é Salomão do canal Aprenda com Salomão e hoje vamos falar sobre posicionamento em Deus na Bíblia. Mais um vídeo do nosso canal e galera, fica até o final que eu tenho que falar com vocês algumas coisas, alguns avisos, mas fica até o final e aprenda sobre posicionamento em Deus na Bíblia. Espero que você goste, curte, comente, compartilhe. Vamos começar. Primeiramente, amados irmãos e irmãs, a gente vai falar sobre posicionamento em Deus, usando alguns exemplos inspiradores que eu encontrei nas escrituras aqui da nossa Bíblia. E a Bíblia está repleta de personagens que demonstram fé e confiança em Deus, mesmo diante de desafios. Vamos aprender com eles como podemos nos posicionar firmemente em nossa caminhada com o Senhor. O primeiro ponto que eu anotei aqui no meu caderno é Daniel e a sua fidelidade à sua fé. Daniel era um cara muito fiel a Deus, muito mesmo. Ele não se rendeu a nada. Ele não se rendeu na Nabucodonosor, a Ciro, a ninguém. Ele foi fiel até o fim, um dos caras mais fiéis da Bíblia. E ele se posicionou, porque Daniel é um exemplo poderoso de alguém que se posicionou firmemente em Deus. Mesmo que em uma terra estrangeira, ele manteve suas convicções e não se deixou influenciar pelas práticas idólatras ao seu redor. Vamos ler Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais de missão para se abster deles. Aqui é a história de Daniel, quando ele estava na Babilônia com seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, e lá ele falou, né, ele pediu para o secretário do rei a seguinte proposta, né, que ele queria que o secretário do rei queria que ele comesse as comidas do rei, mas ele falou assim: não, eu não vou comer essa comida idólatra, eu vou comer as comidas vegetais, frutas, eu vou provar que tem como ficar saudável assim. Ele foi lá, provou, porque ele tinha fé em Deus, Deus deu a vitória a ele. E lemos que ele não... E aqui a gente lê que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, como eu acabei de falar. Essa decisão mostra a importância de a gente permanecer fiéis ao que acreditamos. Se você crê em Deus, você tem que ser fiel a Ele até o fim, porque sendo fiel a Ele até o fim, você vai conquistar tudo aquilo que Deus quer que você conquiste. Deus, Ele gosta de pessoas fiéis, Ele gosta de pessoas que não abram mão da sua fé. Eles gostam de pessoas que vão até o fim, batalhadoras, que não desistem nunca. É como você vê, por exemplo, no caso do futebol, você vê um time que está ali perdendo o jogo, mas vai lá, vira o jogo. Eles tiveram fé, acreditaram e não desistiram. É isso que Deus quer da gente, que a gente vai até o final. Que a gente vá até o final. Mesmo quando a pressão externa é forte. Às vezes a pressão do mundo é muito grande da gente, ele quer que você faça aquilo, mas se você permanecer em Deus, crendo nele, você vai conseguir. E uma pergunta que eu te faço agora é o seguinte: a gente está sendo fiel ao princípio de Deus em nossas vidas? Será que a gente está sendo fiel ao ponto de a gente não se preocupar com aquilo que acontece com a gente e só crer em Deus? Fica a reflexão. O segundo ponto que eu quero falar com você é sobre Esther. A Esther era uma jovem judia que se tornou rainha. O ponto é Esther e a coragem para fazer a diferença. Ela fez a diferença em Israel, porque ela era um outro exemplo notável de posicionamento. Ela se posicionou. Daniel se posicionou com sua fé. Esther, ela se posicionou quando seu povo estava em perigo. Ela se posicionou com coragem. Segundo ponto. Primeiro foi fé. Segundo, coragem. Ela teve coragem para interceder diante do rei. Vamos ler Esther, capítulo 4, versículo 14, para você ver o que ela fez. Desculpa, gente, eu estou um pouquinho gripado. Peço até oração para vocês. Mas vamos ler o que ela fez aqui. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Era uma pergunta que Mordecai fez a ela. A pergunta que ele fez foi: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, né? Como diz na minha versão aqui da NVI. Quem sabe se não foi para um momento como este que você se tornou rainha. Você teve a posição de rainha. Então, Deus às vezes coloca você em posições favoráveis para você mudar a história da sua vida, da sua família, dos seus parentes. Então, se posicione em Deus, confie nele. Esther compreendeu qual era a sua posição e que era uma oportunidade divina para fazer a diferença. Então, aproveite a oportunidade que você teve para fazer diferença na vida das pessoas, que não estou fazendo para vocês aqui. Estou abrindo mão de muitas coisas para poder se posicionar e falar de Jesus, falar da palavra dele para vocês.
Assim como ela, nós somos chamados para usar nossas posições e influências para promover justiça e compaixão. E a pergunta que eu faço através disso é: que oportunidades Deus tem colocado diante de nós? Por exemplo, essa oportunidade que eu tenho de falar com vocês pelo YouTube, pelo Instagram, é muito boa. É uma oportunidade que eu estou utilizando. Então, use essa oportunidade. Use qualquer oportunidade que Deus te dá para você se posicionar a favor dele. Tá certo? Então vamos lembrar os pontos. Primeiro, Daniel com a sua fé, e segundo, Esther com a sua coragem. E agora vamos falar do nosso terceiro ponto, que é Jó. Jó e a perseverança na adversidade. O ponto de Jó é a sua perseverança. Ele era perseverante. Ele é um exemplo de fé inabalável em tempos de sofrimento. Mesmo perdendo tudo o que amava, ele declarou em Jó, capítulo 13, versículo 15: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, certo que defenderei os meus caminhos diante dele. Ou seja, ele declara: mesmo que Deus me mate, eu vou confiar nele. É igual aquela canção do Thales, né? Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender. Ou seja, mesmo se você não compreender o que Deus quer para sua vida, você tem que confiar nele, porque ele vai te ajudar, independente do momento, porque ele é contigo. Aonde você estiver, ele vai estar contigo. Então, se você confiar nele, você vai conseguir tudo, cara. Tudo mesmo. Mas é claro, tudo aquilo que Deus quer que você conquiste. Então, a vida de Jó nos ensina sobre a importância de permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando não entendemos as circunstâncias ao nosso redor. O posicionamento em Deus não significa a ausência de dor, mas sim confiar nele durante um momento difícil. Ou seja, independente se você se posicionar em Deus, se você acha que vai dar tudo certo, vai dar. Algumas coisas vão dar certo, mas outras não vão dar. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou gripado aqui. Mas eu estou falando com vocês. Eu estou me posicionando certo, mas às vezes não dá certo no dia, na hora. Mas eu estou aqui firme, independente da situação, porque é isso que Deus quer. E a pergunta que eu faço sobre este ponto é o seguinte: como podemos aplicar essa confiança em nossas lutas diárias? Como podemos aplicar isso nas nossas vidas diárias, por exemplo, agora que eu estou fazendo? E isso é confiar em Deus. É mesmo eu estando doente aqui, eu estou transmitindo uma palavra para vocês. É mesmo quando você estiver com raiva com alguma pessoa e você ir lá abraçar ela, perdoar, isso é ter confiança em Deus, é se posicionar firmemente em Deus. E vamos continuar com o quarto e último ponto desse vídeo, que é Paulo. Paulo, um grande apóstolo da fé, e ele teve seu ponto principal, que era o compromisso com o chamado dele. Ele tinha um compromisso muito forte com o chamado dele. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que se posicionou radicalmente para cumprir seu chamado. Ele enfrentou perseguições, prisões e dificuldades, mas nunca desistiu do propósito pelo qual foi chamado, que eu vou ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ele fala muito bem por que ele foi chamado. E ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ou seja, o chamado dele é o quê? Combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a sua fé. Ele é um cara que guarda a fé dele, ele tem um compromisso com o chamado dele, ele quer falar de Jesus pro resto da sua vida. E foi assim que ele fez. Pro resto da sua vida ele cumpriu o chamado dele. E a sua vida nos encoraja a perseverar na missão que Deus nos confiou, mesmo quando os desafios pareciam insuperáveis. Estamos dispostos a nos comprometer com aquilo que Deus colocou em nossos corações? Será que nós estamos comprometidos com Deus nesse tanto de querer fazer aquilo que Deus colocou em nossos corações? Isso ficou na minha mente. Eu vou até falar para vocês no final do vídeo. O recado é mais ou menos sobre isso. Mas espero que você continue no vídeo para você saber qual é o recado que eu quero dar aqui no canal. E tem a ver com essa pergunta, se eu vou prometer com aquilo que Deus quer que Ele colocou no meu coração. Então, galera, meus queridos irmãos e irmãs, os exemplos de Daniel, Esther, Jó e Paulo nos mostram que o posicionamento em Deus envolve fidelidade, coragem, perseverança e compromisso. À medida que olhamos para essas histórias inspiradoras, somos desafiados a viver uma vida que reflete a nossa fé em todas as áreas. Então, isso que a gente aprendeu hoje vai
nos determinar daqui para frente. Vão posicionar ou não vão posicionar? Se posicione. Quando alguém te perguntar alguma coisa, fale o que você pensa. Quando Deus te chamar para fazer a obra, faça. Quando alguém quer que você fale o que você sabe de Cristo, fale. Se posicione, fale. Entendeu? Saia da caixa, das quatro paredes e vai para cima, cara. Vai falar para pessoas na rua, para a internet. Seja você mesmo, tá entendendo? Seja aquilo que Deus quer para você, tá bom? E antes de terminar, vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor, tá bom? Feche seus olhos aí, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, agradecemos pelos exemplos poderosos que encontramos na Tua Palavra. Que possamos aprender com Daniel, Esther, Jó e Paulo a nos posicionar firmemente em Ti. Ajuda-nos a ser fiéis às Tuas promessas e corajosos diante das Tuas dificuldades. Que nossas vidas sejam um testemunho do Teu amor e da Tua graça neste mundo. Que possamos se posicionar, Senhor, verdadeiramente. Que possamos ser aquilo que o Senhor quer para a gente. Que a gente venha se posicionar em Ti, Deus. Que a gente venha confiar na Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, pelas pessoas que estão vendo, Senhor, este vídeo, que estão sendo impactados por esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas, Senhor. Derrama Tua unção, Tua presença, Teu poder e Teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado por cada uma delas. E perdoe, Senhor, nossos erros, nossas falhas. É só isso que eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Espero que essa palavra tenha trago para você inspiração, reflexão. E se você quiser discutir sobre mais algum aspecto, precisar de algo específico, estou aqui para te ajudar. Vá nas minhas redes sociais, @Salomão, me segue lá, curta, comenta e compartilha esse vídeo. E galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E antes de terminar, vou dar o recado que eu falei. O meu recado é o seguinte: eu, como tem na pergunta de Paulo, né, que eu falei, nos comprometer será que a gente vai se comprometer com aquilo que Deus colocou nos nossos corações? E eu vou dizer para vocês que sim, eu vou comprometer, porque Deus colocou no meu coração. Eu venho falando com Deus há muito tempo, e Ele quis que eu focasse somente na parte cristã do nosso canal, e eu vou ficar fazendo só isso mesmo. Então eu não tenho ainda direcionamento de quantos dias vai ser, se vai ser só uma vez por semana, se vai ser 2, 3, mas por enquanto vai ser só vídeo cristão, galera. Então se eu não postar mais nada, então você já sabe que vai ser só vídeo cristão aqui no canal, tá? Então eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Essa é a minha decisão que não vem de mim, vem de Deus. Eu obedeço aquilo que Ele pede pra mim. Então, galera, é só isso mesmo. Então, deixe seu like, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilhe e se vemos no próximo vídeo, tá bom? Valeu, abraço, fui!